Isaías, capítulo 38, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Só essa parte. Aí é o cântico de Ezequias agradecendo. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque essa passagem bíblica ela não fala de uma oração. Um dia eu falei com Deus a respeito disso. Eu disse: Deus, me dá o segredo da oração de Ezequias. Como que pode um homem acabar de orar e o profeta mal sair do palácio e já voltar com a resposta de oração? Por que o homem, às vezes nós oramos e a oração demora tanto a ser respondida? Será que nós não estamos orando em consonância com a vontade dele? Entenda, Tiago disse que se as nossas orações estiverem em consonância com a vontade de Deus, Deus é fiel para responder nossas orações. Então, sabendo que eu tenho um cérebro e o meu cérebro está ali, lançando eletricidade de um lado e para o outro, os neurônios estão agitados, eu estou raciocinando sobre isso, então eu logo penso: para que eu vou orar então, se Deus só vai fazer se Ele concordar com a minha oração? Se eu estou pedindo, orando, quantas vezes nós oramos por alguém ser curado e aquela pessoa morreu? Quantas vezes nós oramos para uma porta de emprego e permanecemos desempregados naquela época? Porque ou pedimos pela porta de emprego tal e aquela porta de emprego não abre. Então, vem na nossa mente um ataque. O inimigo, ele intercepta o seu relacionamento com Deus e ele já começa a te mostrar uma outra, colocar incredulidade no seu coração e vontade enfraquecida de buscar a Deus. Se Deus está no controle de tudo, Ele já tem tudo definido, então por que eu vou orar pedindo alguma coisa? Aí que está a questão. O próprio Tiago, quando ele escreve sobre oração, ele diz: nada tendes porque nada pedis. E aí depois ele diz: pedis e não recebeis, porque pediste mal para gastar em seu próprio deleite. Tem uma outra passagem em João capítulo 15, versículo 16, que Jesus, ele ensina uma outra chave, e eu já vi muitas pessoas deturpando isso, deturpando esse entendimento, que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim que o Pai vos conceda o que você pedir em meu nome. Ou seja, tudo que você pedir em meu nome, que o Pai possa te conceder. Agora, se eu posso pedir tudo o que eu quiser, então eu posso pedir até a morte dos meus inimigos, se alguém falou mal de mim. Eu posso pedir uma casa agora. Eu posso pedir o carro agora, o carro que eu gostaria de ter, não o carro que Deus acha que eu mereço ter. Eu posso pedir o que eu acho que é bom para mim. Eu posso pedir qualquer coisa. Se a Bíblia me garante que se eu der frutos, esse fruto permanecer, eu posso pedir o que eu quiser. Então vamos lá, eu quero ser igual a Deus. Eu posso pedir. Você está dizendo que eu posso pedir o que eu quiser? Então eu posso pedir o que eu quiser. É isso? É isso sim. A Bíblia diz que eu posso pedir o que eu quiser. Agora,
Um homem que dá fruto segundo a Deus, ele vai pedir coisas segundo a vontade dele ou segundo a vontade de Deus? Um homem que dá fruto ali, é isso que está o problema. Durante muitos anos as pessoas confundiram que dar frutos é ganhar alma. Frutos na Bíblia é ganhar alma, sim. Mas esse fruto que Jesus está falando em João 15,16, são frutos espirituais. São frutos de um caráter. Se alguém olhar para você e ver você numa condição de olhar para você, como eu disse no culto de domingo, e tiver a sua expectativa, o seu desejo de conhecer Jesus saciado, somente em olhar para você, se as pessoas veem um pequeno Cristo em você, se as pessoas veem Jesus no seu abraço, se as pessoas veem Jesus no seu comportamento, se os teus filhos veem Jesus nos seus ensinamentos, se o seu caráter revelar Jesus para a sociedade, então significa que você tem dado fruto segundo a Jesus. São esses frutos. E se vocês derem esse fruto, vocês podem pedir o que quiser em meu nome, que eu vou conceder. Agora entenda o seguinte, uma pessoa que tem o caráter igual de Jesus, ele vai pedir que quer ser igual a Deus? Porque ele sabe o lugar dele. Uma pessoa que tem os frutos que Deus colocou nele, ou seja, a graça e os seus incrementos, ele vai pedir a morte de alguém que está falando mal dele? Não, porque ele está com um caráter igual de Jesus. Ao contrário, ele vai orar pelos seus inimigos e ele vai dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que tem os frutos do Espírito e está sendo consolidado pelo Espírito de Deus, ele vai pedir coisas fora da vontade de Deus? Não. Então, quando uma pessoa, olha o que Jesus continua dizendo, que lá atrás, se você ler o texto todo, esse texto de João 15 é muito longo e é muito interessante. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, e dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele corta, e esse galho ele seca e vai ser lançado no fogo. Porque sem mim nada podeis fazer. Se a minha palavra estiver em você, e se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, você terá comunhão comigo, assim como o Pai está comigo e eu estou com ele. Mas eu só estarei contigo se você obedecer minha palavra, se minha palavra estiver em você. E se minha palavra estiver em você, vocês darão muito fruto. Aí ele continua dizendo, não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e dê frutos, e os frutos permaneçam. Uma transformação na minha vida, é isso que ele está querendo dizer. Se você está conectado com Jesus, você é uma extensão de Jesus. Quem está entendendo a mensagem? Quando Jesus subiu aos céus, diante de 500 pessoas no Monte das Oliveiras, que uma nuvem encobriu Jesus, e é tão lindo você ver um autor, uma pessoa que escreveu, dizendo que uma nuvem encobriu Jesus. Deus, ele usa o homem dentro dos seus moldes humanos. Quem está entendendo? Dentro daquilo que o homem vê. Eu sempre prego sobre isso aqui, como Mateus viu 2 cegos em Jericó, mas Lucas fala de só um cego em Jericó. Então, um homem que escreveu viu 2 cegos e outro só viu um cego. Isso não muda a história, não tira a veracidade da história. Cada um escreveu o que viu, e todo o que os dois viram, dentro da sua ótica, foi a verdade. Quem está entendendo? Então, é tão tremendo que um homem escreveu e uma nuvem encobriu Jesus. Gente, é tão ingênuo e ao mesmo tempo tão puro. A gente sabe que Jesus, ele adentrou nas regiões celestiais. Ele poderia ter subido aqui, ó, e ter ido para o céu, mas ele fez questão de subir um pouco em direção ao céu, para depois sumir nas regiões celestiais, para as pessoas entenderem que ele foi para o céu. Você está entendendo? Quem entende isso? Ele tem esse entendimento, mas ele entrou nas regiões celestiais. O que é uma região celestial? Você saiu daqui do chão, você já está na região celestial. É lógico, você está acima do chão. Quem está entendendo isso? Só que é muito diferente. Ele não está numa região celestial de céu ou de geografia. Ele está no reino do Espírito. Ele está aqui agora. Quem entende isso? Ele está aqui agora. Se Deus abrir teus olhos espirituais, você vai ver anjos. Hoje, uma pessoa que é de outra igreja, que tem uma certa admiração por mim, como pastor, eu fiz o casamento dela, que é a irmã Naí, a irmã do Branco. Ela me mandou uma mensagem, hoje não, ontem, dizendo, apóstolo, eu estava dentro de casa, deitada, e eu estava orando, e de repente eu olhei entrando um homem de branco dentro do meu quarto, com a pessoa toda de branco no colo e tudo mais, e essa pessoa era eu.
e eu gostaria que o senhor me interpretasse esse sonho e tudo mais. Eu falei assim, é Deus cuidando da senhora, pastor. É Deus mostrando para a senhora largar a preocupação, que Ele está cuidando. A senhora, no mínimo, estava com pensamento de preocupação quando Ele te deu essa visão. Eu falei, essa visão foi dentro da cabeça da senhora, que só estava de olho fechado ou só estava de olho aberto? Ela disse, apóstolo, estava de olho aberto. Eu falei, Deus está te mostrando também que Ele está te dando dom de ciência e conhecimento, porque existe dom de visão na Bíblia, não existe dom de visão. O nome disso é ciência e conhecimento. Quando a pessoa tem visão aberta e tem interpretação daquela ciência. Então, ela falou assim, poxa, apóstolo, obrigado, por isso que eu estou incomodando a senhora, eu não sou membro da sua igreja, e o senhor sempre me esclarece as coisas. Eu falei, quantas vezes a senhora quiser mandar mensagem para mim, a senhora pode mandar. Eu achei tremendo isso, porque isso edifica a gente também, né? Sabe, esse cuidado de Deus, eu estou te pegando no colo, estou cuidando de você, deixa essa preocupação de lado. Imagina, tu está no ápice de uma preocupação, tu tem uma visão como essa. Quem gostaria de ter? Todos nós, não é isso? Mas isso significa que Ele não está cuidando de nós, mesmo que você não tenha visão. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está cuidando de você. Em nome de Jesus. Então Ele está aqui. Se Deus abrir teus olhos espirituais, você vai ver anjos, irmão. Tem no mínimo aqui um anjo para cada um dos crentes aqui. Quem entende? Que os anjos acampam ao redor. Tem uns aqui, irmão, que brinca tanto com Deus, que Deus já mandou 2, para não correr o risco do cara ele mesmo se matar, né? É verdade, o cuidado. Então está aqui, as regiões celestiais. Jesus entrou. Quando Jesus entrou nas regiões celestiais, ficaram uns 500 pessoas olhando para cima assim, ó. Já estava todo mundo com torcicolo, já esperando ele descer. E aí desceu 2 anjos, é como Jesus estivesse dizendo assim, dá um pulinho lá embaixo, vai lá, senão eles vão ficar até eu voltar olhando para o alto. E aí os 2 anjos apareceram e falaram, ei, vocês estão procurando uma resposta do céu? Vocês são a resposta do céu para a terra. Vocês são os pequenos Cristo, vocês são o Jesus que vai ficar por aqui para anunciar o Evangelho, porque Jesus agora está num plano invisível, mas vocês, com todos os ensinamentos que Ele tem dado, que Ele deu para vocês, vocês vão se espalhar e vão se multiplicar. Um Jesus subiu aos céus e vários outros Cristos vão ficar por aqui. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim, você é o Jesus que ficou por aqui. Você é o Cristo que ficou por aqui. Quando uma pessoa olha para mim, para você, irmãos, elas veem a nossa humanidade. Somos gente, sim, mas por trás da nossa humanidade, eles veem Jesus na nossa vida. Eles veem Jesus e têm a sua vida espiritual saciada só em conviver conosco e aprender conosco aquilo que a palavra tem nos ensinado, que os líderes, que os ensinamentos dos apóstolos que chegaram até nós. Isso é tremendo. Amém? Então você precisa entender o princípio da intercessão, o princípio da oração, e saber que você, irmãos, é crente. Olha para o teu irmão e diga, se você é crente, se você tem cara, você pelo menos tem cara de crente. E eu fico pensando, qual é o segredo da oração? Qual é o segredo de você mover o coração de Deus? Tiago disse isso. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Que se você busca o Senhor de todo o coração, primeiro você busca o que Ele quer que você peça. Por isso que eu sempre digo, para você começar uma oração, você tem que orar 20 minutos antes. Que isso, apóstolo? Como é que é isso? Uma oração só começa com 20 minutos de oração. Primeiro você fica 20 minutos buscando o Senhor, irmãos. Buscando Ele, dizendo, Senhor, coloca no meu coração que eu devo orar. Coloca no meu coração que eu devo pedir. Busca a presença dEle, vai orando, vai buscando. Quando a atmosfera estiver perfeita, fala, Senhor, vai colocando no meu coração o que eu devo orar. Eu devo orar por quem? Quem o Senhor quer que eu ore hoje? Coloca na minha mente, de repente é um irmão da igreja. É pela minha empresa, é pelo meu trabalho, é pela minha célula, vai colocando no meu coração. Depois que Deus colocar e encher teu HD do que você deve orar, aí tu começa a orar. Aí você vai orar segundo a vontade de Deus. Porque a nossa vaidade vai caindo por terra. Quantas pessoas já fizeram oração? Senhor, amassa ele, arrebenta com ele. Ele tem que vir para o evangelho. Amassa meu marido, arrebenta. E Deus diz assim, eu não vou fazer nada disso. Ele não vai se converter enquanto tu não mudar a tua oração. Eu amo ele. Eu não vou fazer isso com ninguém.
Eu não vou amassar ninguém para trazer para o evangelho, não. Ah, Deus amassou aquela pessoa e aquela pessoa veio para o evangelho. Me mostra na Bíblia onde Deus amassou alguém para alguém vir para o evangelho, amado. A pessoa que se amassou quando se afastou de Jesus, foi o diabo que amassou ele. A pessoa quando está fora de Jesus, irmãos, ele está na mão do diabo. E o diabo é maligno. Quem entende isso? A pessoa que cansa de tomar pancada e a mensagem que ele recebeu há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, começa a frutificar no cérebro dele. E o Espírito Santo começa a lembrar. Porque a mensagem não volta em vão. Você vem aqui, sentar aqui para ouvir a mensagem, mas na hora certa essa mensagem vai vir no teu cérebro dizendo, se arrepende. Lembra daquela mensagem daquele dia que você não se arrependeu? Mas hoje é o dia de você arrepender e Deus renova aquela mensagem na mente. Meu Deus, eu preciso. E a palavra gera fruto. Quem entende isso? Então, quando nós buscamos o Senhor e nos desprendemos de egoísmo, de vaidade, de orgulho, nós recebemos do Senhor aquilo que nós temos que receber. Quantos orgulhosos entram diante de Deus? Senhor, me ajuda, abre uma porta de emprego para mim que eu não aguento mais ser ajudado pela minha tia ou pela minha mãe. Não, Deus tem que abrir uma porta de emprego para você, para melhorar a tua vida, não porque alguém está te ajudando. Ao contrário, então tu tinha que entrar na presença de Deus dizendo, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem usado a minha tia e a minha mãe, usado o meu irmão para me sustentar até aqui. Abençoa a vida dele. Mas, Senhor, abre uma porta de emprego para eu comprar minha comida e sustentar minha família com meus próprios custos. Viu como que a oração muda? Então, orgulhoso. Eu sempre gosto de contar a história do camarada que era muito ignorante. Não existia ninguém mais ignorante do que ele. Ele tinha a fama do cara mais ignorante da face da terra. E um dia ele pegou a estrada para viajar, era um lugar bem deserto, como uma estrada do deserto para o Nordeste, só tinha mato de um lado, mato de outro, e ele bateu num buraco daquele lá, estourou o pneu, e aí ele não tinha chave de roda. Ele foi andando, e quando chegou perto de um bar, assim, ele viu um bar com a luz acesa, ele chegou naquele bar bem no meio do mato, isolado, ele falou, amigo, você tem chave de roda aí? Amigo não, porque o cara é ignorante, olha só. Estou achando que o cara é o tipo pastor Tiago, que é delicado. Irmão, tem chave de roda aí? O cara, não, só tem uma carroça, barraqueiro simples, só tem uma carroça. Né? Não tem chave de roda, não. Quem que tem chave de roda por aqui? Ele, rapaz, só um cara que mora lá em cima daquele morro, tá vendo aquela luz lá? Mas já são 2 horas da manhã. Não vai lá não, que ele é muito ignorante. Mais ignorante do que eu. Não existe. Ele é muito ignorante. Não vai essa hora lá não, moço. Então eu quero ver. E aí ele chegou, foi lá na casa do cara. Ô de casa! Para pedir a chave de roda. Aí o outro cara que tem fama de ignorante abriu a janela e disse, o que foi? Ele disse, não quero mais nada não. Tem gente que é assim, irmão. Parece que ele quer provar que ele é ignorante. Ou então ele quer provar que ele é orgulhoso. E aí, é por isso que uma oração ela não é respondida. Porque quando nós chegamos diante de Deus, irmão, a presença de Deus nos desarma. Quem entende isso? A presença de Deus revela o nosso interior, que a gente está ferido, que a gente está machucado, que a gente está orgulhoso, que a gente está mal, que a gente precisa de mudar, é ou não é? E aí a gente chega diante dele, rasga nosso coração, mas a gente chega com o coração pronto, toda prendida de orgulho, e quer que Deus ouve essa oração. Ele disse, quando você esvaziar o teu coração de orgulho, de tantas coisas, eu vou poder encher o teu coração daquilo que eu quero que você ore. E você vai começar a ter sucesso nas tuas orações. E eu vou começar a responder oração atrás de oração. Porque no dia que o seu coração estiver em consonância com o meu, você vai ver que o problema não é isso. Apóstolo, e se eu deixar de orar? Mesmo que Deus quer te dar essa água. Se você não orar, Ele não vai te dar. Agora, Deus quer te dar essa água. Se você orar, Ele vai te dar. Deus não quer te dar essa água, você vai orar, Ele não vai te dar. E você também não vai ficar chateado se Ele não te der, porque você está tão ligado com Ele que tu vai entender, hoje ou amanhã, ou daqui 1 hora, que essa água não era a vontade dEle para você. Que princesa é essa, hein? Que princesa é essa, hein? Quem está ligado? 2 situações em que o homem é desprendido de toda vaidade. Quando ele está sendo afrontado por algo maior do que ele,
ou quando ele está perto da morte? Já viu a oração de uma pessoa que está perto da morte? Será que ele pede assim: Senhor, em nome de Jesus, por favor, me dá aquela BMW de 2 lugares? Aí Deus vai dizer assim: só se for para você ser enterrado dentro dela, né? Igual acho que a Mary Monroe, né? Pediu para ser enterrado dentro do seu Cadillac. Quando Jesus voltar a tocar a trombeta, Jesus vai tocar tu, ela bibi, ela vai buzinar, eu acho. Qual que o homem pede quando ele está quase morrendo, pastor Tiago? Senhor, eu sei que o senhor quase não morreu nunca o dia, mas o que o cara pediria? Para salvar ele, ou para curar, qualquer coisa, mas não pedir a casa, ou qualquer outra coisa, não é isso? Quando o homem está numa situação como essa, ele não tem mente de julgamento, ele só tem um pensamento: eu não tenho que julgar A ou B. Quem foi o rei melhor antes de mim? Quem foi o rei pior? Quem vai ser melhor do que eu? Ele está pensando só nele ali. Ele está revendo todos os seus conceitos, está vendo as suas ideias. E aí a Bíblia diz, aí que entra a questão de Ezequias. E aí Deus me respondeu no seguinte: não foi uma oração, ele não falou. Quem entende isso? Não foi a forma que ele falou. Será que ele começou a oração assim, ó? Senhor Deus, amantíssimo Pai. E aí Deus gostou e falou assim: gostei do vocabulário desse cara, vou responder a oração dele. Embora ele não me fala comigo em momento nenhum, embora ele nem seja dizimista, embora ele vá para a igreja quando ele quer, mas gostei, tá aí. Amantíssimo Deus. Eu gostei, amantíssimo, eu gostei desse vocabulário. Aí ele respondeu, é isso? Será que o cara chegou gritando e disse: Senhor, eu rasgo meu coração na tua presença? Quantas vezes tu chorou diante de Deus e não aconteceu nada? Sim ou não? Se Deus se mover por lágrimas, irmãos, nunca mais vai existir nenhum filho com câncer. Porque quer ver uma mãe chorar e ver um filho doente. Senão Deus curaria todo mundo. Existem chaves, irmão, para ter uma oração respondida. Deus não vai se deixar levar por emocional de ninguém. Não é que Deus rejeita uma lágrima, quem entende isso? Mas uma lágrima junto com a chave, com o princípio, ela abre as portas do céu. Agora você imagina, Ezequias, ele vira para o lado e ele diz para Deus, ele lembra a Deus, Senhor, na oração dele, eu quero primeiramente te lembrar que eu sou descendente de Davi, lembra do teu servo Davi. Primeiramente lembrou as obras dos antepassados dele. Depois ele diz assim, Senhor, eu quero te lembrar o quanto o meu coração tem sido reto diante de ti. E agora um homem tem a capacidade de falar com Deus. Será que você tem a capacidade de chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho dado o meu melhor? Ele diz: Senhor, eu tenho limpado os seus altares, eu tenho feito o meu melhor, eu tenho andado com o Senhor de inteireza de coração, eu não tenho andado em vaidade, eu tenho andado em inteireza de coração. Irmãos, e aí eu entendi que não tem a ver com o que ele falou, tem a ver com o que ele é. Por isso que a oração foi respondida. A nossa oração tem muito mais a ver com quem nós somos, com o que nós pedimos, ou como nós falamos. Fosse assim uma pessoa que não sabe se expressar muito bem, ou até mesmo um mudo, não poderia orar. Mas a vida dele falou por ele. O caráter dele falou por ele. E quando ele abriu a boca para falar com Deus, Deus ouviu a oração dele. Um homem que é experimentado em buscar o Senhor. E olha o que ele continuou dizendo. Não somente vou te dar mais 15 anos de vida, mas como eu vou livrar você da mão de Senaqueribe. Aquela cena, daquela pressão que ele passou. Imagina só, um homem que já passou por quase a morte. Um homem que foi experimentado na sua vaidade. Isaías mal saiu do palácio. Isaías volta de novo dizendo: assim diz o Senhor, você assim vou retroceder a sombra do relógio de Acais. Vou mudar tudo para provar para você que você está curado. Deus não simplesmente poderia curar ele, e só o fato dele não morrer, ele já saberia que a resposta de oração foi feita, mas Deus queria mostrar para ele ali, na hora, que a oração já tinha sido respondida. Entenda, para um homem que recebeu um decreto que iria viver mais 15 anos, ficar mais uma semana pensando se ele iria ser curado ou não, já comeria uma semana de quem já tem o dia contado.
Então Deus, ele prova para ele que tinha feito o milagre, para ele não gastar mais 1 minuto ou 2 minutos pensando se ele recebeu o milagre ou não. Quando você busca uma intimidade com Deus e Deus libera a palavra que Ele vai fazer um milagre na sua vida, ou no seu casamento, na sua família, Ele quer que você receba esse milagre e desprenda a tua mente da preocupação se Ele vai fazer ou não, e já avance para outra etapa da sua vida cristã, porque já tenha certeza de que isso que você já pediu, você já recebeu. Quem entende isso? Quem pode dar salva de palmas para o Senhor Jesus? É como se Deus estivesse dizendo, vai lá e fala para ele, que ele já está curado. Agora, sabe o que eu acho mais impressionante? Um anjo não tocou nele, ele viu o anjo várias vezes, o anjo não tocou nele para ele ser curado, mas Deus usou a medicina, falou, você vai fazer um emplasto de folha de figo. Fez um emplasto de folha de figo, colocou nele, e ele foi curado. Você está entendendo? Deus usou a medicina para curar ele, não é tremendo, irmão? Deus libera uma palavra que você vai ser curado, Ele pode tocar em você agora e você ser curado. Ou Ele pode liberar uma palavra de você receber a cura e Deus usar uma vacina ou usar um médico para poder te curar. Eu lembro que minha mãe estava com problema na perna e ninguém resolvia nada. Minha mãe estava praticamente perdendo a perna, ficando roxa a perna dela. Nós oramos, Senhor, e botamos a mão, oramos e nada de ser curado. E buscando. Quando minha mãe ficou com a perna de um jeito que eu pensei, minha mãe vai perder essa perna. E não teve jeito. As orações foram respondidas, apareceu um médico cubano do interior de Minas, que pegou todos os lados, mais de 20 médicos que minha mãe teve e disse, a senhora vai fazer isso aqui, ó. Deu um remédio simples para minha mãe tomar, um remédio simples, que eu acho que nenhum médico pensou nisso, combateu a bactéria, para minha mãe não ter um machucado hoje. Você está entendendo? Deus tem várias formas de trabalhar. Então Isaías foi curado ali. Agora, quando ele vai enfrentar Senaqueribe vem com ele com um exército com 185 mil soldados, não é isso? Uma multidão contra ele. Senaqueribe já tinha destruído, era o rei da Síria, já tinha destruído todo o povo de Israel, as 10 tribos tinham ido embora, só sobrou Judá, que é Jerusalém, que no caso que é Judá e Benjamim, só a tribo de Judá. E agora Senaqueribe está vindo contra ele e diz, é melhor você abrir a porta da cidade e deixar a gente entrar, porque se a gente não entrar, a gente vai matar todo mundo. E não vem com essa que o seu Deus vai livrar você, não. Porque o Deus dos amorreus falaram a mesma coisa. O nosso Deus vai livrar a gente. Nós entramos lá, matamos todo mundo. Os moabitas foram a mesma coisa, tá? E eu quero dizer também que o povo do norte, todos os países do norte que nós destruímos, todos eles disseram a mesma coisa. O nosso Deus vai livrar eles da mão de Senaqueribe. E nós destruímos eles e hoje eles foram dizimados. Então eu quero te alertar, se você vier com esse discurso de que o teu Deus vai te livrar, eu quero dizer que todos os povos disseram a mesma coisa, eu vou entrar aí com o meu exército e vou destruir todo mundo. Então a Bíblia diz que Ezequias já está experimentado em Deus, irmão. Quando uma pessoa vira a cara para a parede antes de morrer, sabe? E olha para o lado, e a Bíblia diz que ele virou para a parede, lê o texto. Quando tem um decreto de morte de Isaías, você vai morrer dessa doença de morte. Ele vira a cara para a parede e começa a falar com Deus, Senhor, me livra. E aí Deus livrou ele. Eu fico imaginando agora, quando Senaqueribe coloca aquela carta diante dele, e ele pega aquela carta, olha aqui, Senhor, e ele diz isso, ouve, Senhor, olha o que ele disse contra o Senhor, olha o que ele disse que ele vai fazer, ele disse que vai acabar com a gente diferente do Senhor. Um homem, irmãos, quando ele já está experimentado na sua alma, no seu espírito, ele já não responde mais ataque de ninguém. Ele só apresenta as afrontas diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo, tu acha que Deus me livrou da morte para morrer na mão desse cara agora? Tu acha que Deus, ele está afrontando a mim? Ele está afrontando a Deus, ele está afrontando o Senhor. Quando alguém fala mal da nossa igreja, está falando mal da nossa igreja, ele está afrontando o Deus dessa igreja. Se está afrontando você, ele está afrontando você não, ele está afrontando o teu Deus. Se ele fala de você em pessoal, ele está caluniando você também, você se defende em oração, que Deus ele vai te responder. Agora, se ele fala mal de você e da tua liderança, aí quem é que te deu a tua liderança? Quem é que te deu o teu ministério? Quem é que te chamou? Então, irmãos, manda ele falar com quem Deus falou, com quem te deu o ministério. Senhor, olha o que está dizendo do meu ministério aí, olha o que está dizendo de mim. Vai lá e fala com ele. Toma o seu posicionamento que o senhor achar adequado, Senhor.
É assim que um homem confia no Senhor. Não fica botando no Facebook dizendo: ei, olha, é isso, hein? Olha, para quem disse que eu sou isso, eu quero dizer uma coisa. E fica se defendendo, expondo a alma. Irmãos, se você não está devendo nada, vai para o pó e deixa Deus falar por você. Porque senão você vai ficar se expondo como se estivesse querendo dar uma explicação para algo que é inexplicável. Uma vez eu vi uma frase muito interessante, eu não lembro muito bem de onde que é essa frase, não sei se eu li em algum livro, que diz assim: se uma pessoa não gosta de você, se você der explicação para ele de alguma coisa que você fez, você vai gastar energia à toa, porque ele vai continuar não gostando de você, mesmo depois que você falar. Agora, e para uma pessoa que gosta de você, você não precisa explicar nada, ela já gosta de você. Não é tremendo? É libertador. Porque a gente fica querendo convencer uma pessoa que não gosta da gente, que a gente está fazendo certo, que a gente está fazendo aquilo outro. Não, mas a pessoa está te ouvindo, mas ela não gosta de você. E se você provar que você está certo, se você provar que a nossa igreja trabalha da melhor forma, se tu provar, ele não tem nada a ver com a igreja, ele não gosta de você, ele tem que converter o coração dele. Fala a verdade. Como que pode uma pessoa não gostar de você, irmão? Você é uma pessoa maravilhosa. Olha para o teu irmão e diga assim: não sei como existe pessoa que não gosta de mim. Olha para o teu irmão e diga assim: olha bem para mim. Como pode uma pessoa não gostar de mim? Se eu mesmo gosto de mim. E não existe ninguém pior do que eu. E eu mesmo gosto de mim. Aí a Bíblia diz que Senaqueribe vem e começa a afrontar ele. E ele só apresenta a carta para o Senhor. E qual é o final de tudo? A Bíblia diz que Deus envia um anjo. E esse anjo mata os 185 mil soldados. Se eu não estou errando a conta, né? Se é 280, não sei se é 300. Eu não quero aumentar aqui. Mas eu acho que é 185 mil. E mata eles dormindo. Todos eles. Só fica só o rei, que também vai morrer lá na frente na mão por outras pessoas. Aí o camarada vai entender o seguinte: como que eu posso, irmãos, vencer alguém que já morreu? Como é que se mata alguém que já morreu? Como é que se mata alguém que já está morto diante de Deus? Como é que se afronta alguém que está morto diante de Deus? Como é que se diz assim, ó: você é um sem vergonha? E ele está falando comigo, eu estou morto. Já viu alguém no cemitério dizendo: seu sem vergonha? E o morto levantou e disse: não sou não, e voltou a morrer de novo? Nem o morto muito louco do filme fez isso. Então, Jesus está dizendo: quando você morre e vai para a cruz, quem está entendendo? Então você se esvazia e você vai estar comigo, conectado comigo, e nada vai te afetar. As suas orações a partir de hoje são orações limpas, são orações que não estão contaminadas por doença, nem por mensagens subliminares, nem por aquilo que o diabo tem soprado da sua mente. É um coração puro diante de Deus. Aí você vai ter uma vida de oração, irmãos, ó. Outra coisa, você deve ter uma oração com propósito. A Bíblia diz que quando Josué foi guerrear com o povo, Josué estava preocupado com o princípio, porque era sábado, era sexta-feira, era Shabat, e ia dar já 2 horas da tarde, ou 3 horas da tarde, e ele preocupado, irmãos. Imagina o cara estar no meio da batalha, é Antigo Testamento, quem entende isso? E ele sabe que não pode batalhar e nem guerrear no sábado, e ele está no vale de Gion, e é bem perto de Emaús. A cidade de Emaús é perto do campo onde teve a batalha. E aí a Bíblia diz que ele está do lado de cá, e o povo inimigo deles era muito maior do que eles. Então ele entende: por mais que eu vença essa batalha não vai terminar agora. Essa batalha vai durar a noite toda. No mínimo essa batalha vai terminar umas 10 horas da noite, ou vai virar o dia, porque vai ser longa essa batalha. E a preocupação dele não era se ele vai ganhar a batalha ou se ele vai perder a batalha. A preocupação dele, segundo vários rabinos, dentro do conceito rabínico, ele estava preocupado com o sábado. Então a Bíblia diz que Deus parou o sol.
A gente sabe hoje que foi a terra que parou, né? Embora o sol também esteja em movimento. Mas ele parou o sol. E ali a batalha, o sol só voltou a rodar a terra depois que a batalha acabou. Quem entende isso? Se o homem está desejoso, irmão, amém. Imagina que você quer muito abrir tua empresa, mas aí o contador diz, para abrir essa empresa aqui, tem que burlar um negócio no sistema aqui. E aí você diz assim, ó, eu vou enfrentar essa batalha sem quebrar princípio. E aí Deus faz tudo acontecer segundo a vontade dele, para você não quebrar o princípio. Quem entende isso? Eu vou trabalhar com esse carro aqui, mas eu não vou dar dinheiro para poder ninguém passar na fila do Detran, não. Eu vou fazer o que é certo, vou botar o carro direitinho, vou botar o pneu, vou trocar o pneu, vou trocar tudo direitinho do carro para poder trabalhar. Quem entende? Então, assim, sem quebrar princípio, ele estava preocupado se ele ia perder ou ganhar, não. Ele estava preocupado se ele ia quebrar princípio ou não. Ele poderia, na mente dele, até sair derrotado daquela guerra ali. O que ele não poderia sair dali é quebrando aquela promessa que ele fez antes de atravessar o Jordão, quando Deus disse, seja forte e corajoso, não desanime o teu coração, e nem se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, de tudo que eu tenho te ensinado. Então a preocupação dele ali era quebrar princípio, ou não. E aí, como nós obedecemos a palavra, Deus sempre nos favorece. Por que Deus sempre nos favorece, gente? É tremendo. O sol parou na meia altura. Já viu o sol de 3 horas da tarde, onde ele está? Aonde que fica? O sol de meio-dia está a pino, está em cima da cabeça, né? É a assolação do meio-dia. Por isso que a maioria das pessoas morre do coração é no meio-dia. Primeiro que tem um espírito que gosta de tirar a vida no meio-dia, diz o Salmo 91. Mas principalmente porque o sol está no alto da cabeça e a pessoa andando no sol, ela pode ter problema de coração e morrer também. O diabo se aproveitar de todo o clima. Agora o sol de 2, 3 horas da tarde, ela está vindo na direção da cara, ele está querendo se pôr. Quem entende isso? Agora tu imagina, quem já jogou bola aqui com o sol na cara? Por isso que o jogador, quando escolhe o campo, o pessoal fala assim, é o peladeiro, à noite quer escolher o campo. Se você vai jogar nos dois campos, dos dois lados, por que tu vai escolher o campo? Né, seu Antônio? Não tem lógica, né? Tu vai jogar para lá e vai jogar para cá? Joga. Bola ou campo? Eu quero o campo. Ah, escolhi o campo. Por quê? Misticismo? Não. Porque antigamente o futebol começava 4 horas da tarde, você lembra? E aí o sol estava pegando a cara do goleiro. Então o cara escolhia o lado de lá, porque quando ele jogasse para lá, o sol já tinha baixado. O goleiro tem que agarrar com o sol na cara, a bola vai passar e ele não vai ver, irmão. Atrapalha o reflexo dele. Agora você imagina, se o goleiro não consegue pegar a bola com o sol na cara, ele está assim, ó. Tu imagina uma espada, se o cara vai conseguir se defender com a espada com o sol na cara. Então, Josué está com o exército aqui, o sol está nas costas de Josué, e o inimigo vindo com a cara no sol assim, ó, querendo lutar contra Josué. Josué venceu ele, não quebrou o princípio, o exército que era maior ficou em desvantagem porque estava lutando contra o sol e ele não quebrou o princípio. E Josué orou e o sol... Quem lembra dessa música? Pastor que gosta. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou. E o quê? E o sol parou. Elias orou. Quem sabe eu tô rouco. E o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou. E o quê? E o sol. Agora você imagina, se tu quebra todos, se tu obedece todos os princípios dentro da tua casa, tu acha que um demônio vai permanecer dentro da tua casa? Tu acha que se você é obediente a Deus, obediente a um líder que Deus colocou sobre a sua vida, cumpre todos os princípios, e você vai poder olhar para o lado e dizer, Senhor, igual Ezequias olhou para o lado e falar, Senhor, me livra dessa vergonha, o Senhor não vai te dar a resposta na mesma hora? O problema é que você quer que Deus sinta a tua dor, mas você não obedece princípio nenhum. O líder fala, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha no monte, você começa a fazer 2 semanas, na terceira semana tu não já vai mais. O líder fala, vamos buscar, e aí você não continua fazendo.
Vamos ler a Bíblia, vamos orar 3 horas da manhã. Não houve direcionamento nenhum. E depois quer a oração respondida. Irmãos, é impossível. Ou você mergulha em Deus, ou você vai viver a vida toda fingindo que é crente. E as coisas não vão acontecer na sua vida. Temos que mergulhar no Senhor completamente. Amém?